Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Jesus proibiu o evangelismo? Pode soar uma pergunta muito estranha, mas vamos refletir. Depois de curar um leproso, ele disse: Olha, não digas nada a ninguém. Marcos capítulo 1, versículo 44. Outro relato diz: E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos capítulo 1, versículo 34. Essas ordens parecem muito estranhas para nós, porque entendemos que o evangelho é importantíssimo para a salvação. Sabemos que Deus quer a salvação de todos, como diz 2 Pedro 3, versículo 9. Então, por que Jesus proibia que algumas pessoas falassem sobre ele? Continuando a leitura em Marcos capítulo 1. Eu já li versículo 44, onde Jesus disse: Olha, não digas nada a ninguém. Mas o homem desobedeceu esta instrução. E assim, na explicação que vem no versículo 45, descobrimos o motivo do mandamento e a consequência da desobediência. Diz versículo 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Nas regiões onde Jesus já era bem conhecido, ele não precisava de ajuda. O propósito dele durante o ministério na terra não era de ficar num lugar para edificar uma congregação grande. Ele queria introduzir a mensagem da salvação em muitos lugares diferentes. Ele estava plantando a semente que produziria fruto mais tarde. E quando este homem desobedeceu à palavra de Jesus, ele atrapalhou o trabalho do Senhor. A constante presença das multidões tirou a liberdade de Jesus de entrar nas cidades. Já no capítulo 2 de Marcos, o relato diz que não houve espaço suficiente na casa em Cafarnaum para receber as pessoas interessadas. Em outras circunstâncias, Jesus fazia diferente. Por exemplo, quando ele expulsou os demônios de um Geraseno, o homem queria o acompanhar. Jesus não deixou. Ele disse: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Por que a diferença? Esse relato de Marcos 5, versículo 19, está no contexto de uma rejeição de Jesus pelos Gerazenos. Ele não foi seguido por multidões naquela região. Por isso, ele deixou uma pessoa para divulgar a notícia em toda a região de Decápolis. Podemos observar outro fato importante no Evangelho de João. Desde o primeiro milagre, Jesus mostrou que estava trabalhando dentro de um determinado horário, ou cronograma. E as outras pessoas, às vezes, atrapalharam esse plano. Pode traçar no livro de João, capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 6, 8 e 30, capítulo 8, versículo 20, capítulo 12, versículo 23, depois capítulo 13, versículo 1 e 17, versículo 1. É fascinante traçar esses comentários ao longo do relato de João para ver como Jesus andava ciente do seu propósito maior e determinado. Ele ia chegar à culminação do plano eterno, no momento certo, no lugar certo. Ele veio para ser preso, mas não antes da hora determinada pelo Pai. Na hora certa, Jesus se entregou voluntariamente às autoridades que vieram prendê-lo. Jesus veio para morrer na hora certa, da maneira predeterminada, no lugar escolhido por Deus. Mas ele não permitiu que fosse apedrejado pela multidão. Ele deu a vida voluntariamente e derramou seu sangue na cruz do Calvário. Jesus veio ao mundo com uma missão. Ele controlava seu próprio trabalho e sabia onde e quando falar. Ele mandou outros a pregarem ou
a se calarem conforme o seu plano. E Jesus, por sua vez, trabalhou dentro do plano dado pelo Pai. Ele disse em João 17, versículo 4, falando com o Pai: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Será que Jesus proíbe o evangelismo hoje? Nós vivemos num mundo que precisa saber de Jesus Cristo. Ele não pede o nosso silêncio. A divulgação do evangelho, na sua pureza, não atrapalha os planos de Deus hoje. O apóstolo Paulo, um dos homens que mais se dedicou à divulgação da palavra de Deus, disse: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 16. Em outra epístola, ele acrescentou: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 2, do 3 ao 6. Se você já teve o privilégio de ouvir de Jesus Cristo, falem aos outros. Jesus não proíbe evangelismo da nossa parte nos dias de hoje. Conseguiu responder corretamente a pergunta de ontem? Qual relato da vida de Jesus registra estas palavras que ele falou para o Pai? Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Alternativas: A, Mateus, B, Marcos, C, Lucas e D, João, os 4 evangelhos. E a resposta certa: João. Jesus fez esta oração em João capítulo 17, falando para o Pai que ele realizou a obra que o Senhor deu para ele. E a nova pergunta do dia: quem estava disposto a obedecer à ordem divina de sacrificar seu filho porque acreditou que Deus o ressuscitaria? Alternativas: A, Adão, B, Noé, C, Abraão ou D, José. A resposta no final do episódio 409. E embora Deus jamais pede para nós sacrificarmos filhos hoje para servir a Ele, Ele pede nossa obediência e nosso trabalho dedicado de divulgar a mensagem do Evangelho. Que sejamos fiéis, dedicados para a glória do nosso Pai. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.